Vamos iniciar da seguinte maneira. Dado uma tabela de valores x, y, imagine que vocês têm vários pontos conhecendo as suas coordenadas. Como é possível a gente determinar uma curva que tenha um melhor ajuste dos pontos dados? Ou como é possível você determinar uma reta que passe mais próximo possível de todos esses pontos? Para isso, nós vamos fazer o gráfico de dispersão dos pontos dados para termos uma ideia da curva ideal para esses pontos que nós temos. Então, o objetivo vai ser qual? A gente vai colocar no plano cartesiano todos esses pontos. Então, veja, por exemplo, essa tabela aqui que nós criamos como exemplo para vocês. Imagine uma tabela que eu tenho 5 pontos. O ponto de coordenadas 0 e 3, o ponto de coordenadas 2 e 8, o ponto de coordenadas 3 e 7, o ponto de coordenadas 4 e 6 e o ponto de coordenadas 5 e 9. Bem, se a gente conhece essa tabela, qual dessas duas retas se aproxima mais de todos esses pontos? Eu estou dando como exemplo inicial as retas R e S. Observa que a reta R é a reta de equação y igual a x mais 4, né? E a reta S é a reta de equação y igual a 2x mais 3. Vocês observando essas duas retinhas aí, qual dessas duas retas, R ou S, ajusta melhor os pontos dados? Ou será que existe uma outra reta que não coloquei aí nesse plano cartesiano que se ajusta melhor ainda? Então, a nossa aula hoje é descobrir qual reta se ajusta melhor a uma tabela de pontos. Com o método mínimos quadrados. Imagine que você tem uma tabela de valores dos pontos x índice i e y índice i. Conhecendo esses pontos, meus alunos, nós podemos encontrar uma função do tipo y igual a a mais bx, que se ajusta melhor aos pontos dados, tá bom? Observe que aí eu estou botando os coeficientes de uma maneira como vocês não estão acostumados a trabalhar, né? Geralmente é a e y igual a x mais b. Aqui nós estamos considerando y igual a mais b vezes x. Certo. Vamos, para a gente saber qual uma reta que se ajusta melhor aos pontos, eu quero que vocês considerem o resíduo desses pontos. O que é o resíduo? É a soma dos quadrados das diferenças entre as ordenadas yi e y barra i. Então, a gente sempre vai fazer a diferença dessas ordenadas e elevar ao quadrado. Quando a gente faz a somatória de todos esses pontos, a gente encontra o que a gente está procurando. Muito bem. Esse resíduo, para ele ser mínimo, nós precisamos encontrar os valores de A e B dessa reta que eu quero encontrar para ele ser mínimo. Então, imagine, quando é que o meu resíduo, que é o somatório de igual a 1 até n, da diferença do quadrado da diferença dessas duas ordenadas, quando é que isso aqui é mínimo? O resíduo que nós estamos trabalhando é uma função polinomial do segundo grau, é uma forma quadrática. Então, o valor dele é mínimo quando as suas derivadas parciais de primeira ordem são iguais a zero. Qual é o nosso objetivo? Nosso principal objetivo é descobrir quem é A e quem é B para me descobrir quem é essa reta que se ajusta melhor aos pontos. Então, vamos fazer o que nós estamos pedindo. O resíduo é mínimo quando as suas derivadas parciais de primeira ordem são iguais a zero. Então, vamos derivar o R com relação a A e vamos depois derivar o R com relação a B. Se a gente derivar esse resíduo com relação a A, o resultado vai ser esse, né? Nós vamos ter aí duas vezes o somatório de yi menos A menos bxi. E como é uma derivada de uma função composta, multiplica aí pela derivada, no caso, do A, que é a variável, né? No caso, menos A, a derivada é menos 1. E depois igual a zero. Se a gente calcular a derivada parcial em relação a B, você observa que vai ficar duas vezes o somatório
do yi menos a menos bxi, agora vezes a derivada de menos bxi. Se eu estou derivando em relação a b, a derivada é menos xi. Isso é igual a zero. Certo. Vamos montar um sistema com esses dois valores e simplificar. Observa que se a gente simplificar, a gente vai ter agora esse sistema. O somatório da soma, pelas propriedades do somatório, é a soma dos somatórios. A gente pode fazer essa distinção aí, né? Nós podemos distribuir os somatórios. E aí, como o meu objetivo é encontrar o A e o B, você observa que na minha primeira equação, o primeiro termo aí do primeiro membro, esse somatório de y negativo, eu quero jogar ele para o segundo membro. E na minha segunda equação, o somatório do x e y, esse produto, nós também vamos jogar para o segundo membro, para poder encontrar um sistema de equações de duas variáveis, onde o a e o b são os valores que nós queremos descobrir. Pessoal, então praticamente a gente já conseguiu fazer tudo o que a gente precisa. A somatório de a mais o somatório de bxi igual ao somatório de yi. O somatório de axi, o somatório de bxi ao quadrado igual ao somatório de xyi. Embora vocês devem estar achando um pouco difícil ou complicado de entender, x, y e y são as coordenadas dos pontos que a questão vai trazer para a gente. Então, se elas são as coordenadas dos pontos, esse somatório a gente conhece. O que é que você vai fazer? É apenas colocar agora os valores conhecidos. O somatório de A do i igual a 1 até n é como se você pegasse o A, somasse com A, somasse com A, somasse com A n vezes. Então, na verdade, isso aí é o somatório de i igual a 1 até n do A. Perceber isso agora no próximo slide. Somado com o somatório de bxi igual ao somatório de yi. E o somatório de axi mais o somatório de bxi ao quadrado é igual ao somatório de xyi. Certo? O que eu vou fazer agora com vocês é simplesmente pegar esse sistema e transformar em matrizes. Olha como é que vai ficar agora. N, aí você observe que como eu quero descobrir o A e o B, aí você vai pegar apenas o somatório de xi, o somatório de xi ao quadrado, o somatório de yi, o somatório de xyi. Então, toda vez que eu tiver os pontos numa tabela e quero descobrir A e B, você vai substituir nessa equação matricial. E aí, resolva essa equação matricial, descubra o valor de A e B, que você vai saber qual é a reta. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra daquele exemplo inicial, daquela tabelinha com 5 pontos que a gente colocou? Então, qual é a reta que é melhor se ajusta a todos esses pontos? Bem, vamos colocar o seguinte. Vocês estão vendo aí o xi? Se eu somar todos esses valores de x, qual é o valor que eu vou descobrir? Você observa que o n é 5 porque são 5 pontos, né? Então, eu já sei que o n é 5. O que é mais que eu preciso saber? O somatório de xi. Some todos os valores de x. Qual o resultado? 14. Agora, some todos os quadrados do xi. Qual seria o resultado? Observe que é 54. O somatório agora do nosso yi é 33. Vamos fazer o somatório do produto xi vezes yi. Você observa que é 106. Pegue todos esses valores e coloque. Se a gente fizer isso, você vai ter essa equação, ó. Agora a gente sabe resolver, né? Resolve o sistema de duas equações e duas variáveis ou essa equação matricial. Quando você fizer isso, você descobre que o A é 4,052 e o B é 0,91. Logo, a equação da nossa reta é essa daí. Bem, para você ter uma ideia, eu apresentei duas retas no início da aula, não foi? Então, olha aí uma tabela para vocês entenderem. Quando você pega o x e o yi, se você calcular o y na reta R e na reta S, substituindo os valores de x, você descobre que o y na reta R é 4 e o y na reta S é 3. E o y na reta que melhor se ajusta é 4,052.
Professor, o que é esse D aí que você está representando? Esse D é a diferença do YI e do Y da reta. Olha aí, na primeira linha, por exemplo, o YI é 3 e o Y da reta R é 4. Então, se você fizer a diferença 3 menos 4, a diferença vai ser menos 1. Se você pegar o Y1 e subtrair o Y da reta S, 3 menos 3 é 0. Se você pegar a diferença do Y1 e o Y da reta que melhor se ajusta, você observa que é 4,052. O somatório do quadrado de todas essas diferenças é o nosso resíduo. Aí você observa, aquele que possui o menor resíduo é exatamente a reta que melhor se ajusta a todos os pontos. Como o nome já sugere, vocês observam que nós vamos usar agora uma parábola. Nós vamos usar as equações do tipo y igual a mais bxi mais cxi ao quadrado, que melhor ajusta os pontos dados. Então, se a gente tiver uma tabela com vários pontos, como é que nós vamos encontrar aquela parábola que melhor se ajusta a todas elas? Nós vamos usar o método parecido com o que a gente provou na aula passada por meio dos resíduos. Então, considere o Dzinho como se fosse a diferença exatamente da ordenada do ponto como o valor da função quando você substitui a coordenada xi. Só que esse Dzinho é feito para calcular as ordenadas. Para a gente garantir que essa função é a que melhor se ajusta, a gente vai trabalhar com o nosso resíduo, né? Que é o somatório de todos os Dzi elevado ao quadrado. Bem, professor, mas como é que eu sei que essa parábola é a que melhor ajusta todos os pontos? Bem, a parábola que melhor se ajusta é a parábola que tem o menor resíduo possível. Então, para a gente garantir que é a parábola que nós queremos, nós temos que fazer os cálculos garantindo que esse resíduo seja o menor possível. E o cálculo nos garante que quando a gente faz as derivadas parciais de primeira ordem de R em relação aos coeficientes A, B e C, que é o que nós queremos encontrar, e em seguida igualar a zero, a gente consegue determinar essa nossa parábola. Então, pessoal, faz o seguinte, ó, nós vamos ter que trabalhar com resíduo. O resíduo é o quadrado do DI. O DI é a diferença do YI com Y barra I. Então, se eu pegar o YI menos Y barra I e derivar em relação a A, você vai observar que vai ficar esse valorzinho, né? 2 que multiplica YI menos A menos BXI menos o CXI ao quadrado. Aí, isso está sendo multiplicado por menos 1. Mas por que isso aí está sendo multiplicado por menos 1? Porque o nosso menos 1, esse menos 1 aqui, é a derivada parcial em relação a menos A. E aí igual a zero. Depois vamos derivar ela em relação a B. Aí novamente fica 2 que multiplica YI menos A menos BXI menos CXI ao quadrado, multiplicado agora pela derivada em relação a B. Então, fica menos xi. E se derivarmos em relação a C, fica 2 que multiplica YI, menos A, menos BXI, menos C, xi ao quadrado, agora multiplicado pela derivada em relação a C. O que então, é que nós vamos fazer agora? Vamos tentar simplificar o máximo possível. Então, nós vamos ter aí esse sistema. E se a gente simplificar, é separar exatamente os somatórios. Mas quando a gente tem esses... E depois que separar esses somatórios, como nós queremos encontrar o A, o B e o C, vamos jogar esses primeiros somatórios que vocês estão observando aqui, para o segundo membro. Fazendo isso, olha o que é que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar agora o somatório de I igual a 1 até N, lembrando que N é a quantidade de pontos dado na questão de A, mais o somatório de BXI, mais o somatório de CXI ao quadrado, igual ao somatório de YI. O somatório de AXI mais o somatório de BXI ao quadrado mais o somatório de CXI ao cubo é igual ao somatório do produto XI vezes YI. O somatório de AXI ao quadrado mais o somatório de BXI ao cubo mais o somatório de CXI elevado a 4 é o somatório de XI ao quadrado YI. O que eu posso fazer? Esse A é o valor que eu quero encontrar, dá para sair aqui do somatório, o B também dá para sair do somatório, o C dá para sair do somatório. E o meu objetivo é transformar isso aí num...
equação matricial. A gente transformando na equação matricial, nós vamos encontrar essa equação. E qual é o nosso objetivo? Bem, o nosso objetivo é exatamente descobrir quem vai ser o valor de A. Uma pequena correção, pessoal. Aqui não é NA, aqui no caso é só o N, tá? E o A já está sendo multiplicado aqui. Faça essa correção, por favor. É só N. Fazendo isso, o que é que nós temos agora? Se eu resolver essa equação matricial, você encontra o valor de A, o valor de B e o valor de C, e aí consegue encontrar a parábola que melhor ajuste esses pontos. Pessoal, a partir de agora, você vai escolher o método como você vai querer resolver essa equação matricial ou sistema de 3 equações e 3 coordenadas. Você pode fazer pelo método de escalonamento, você pode fazer pelo método da substituição, você pode fazer por determinantes usando a regra de Cramer. Se a gente tivesse em sala de aula, nós iríamos usar apenas duas. Ou nós iríamos usar o escalonamento ou a regra de Cramer. Principalmente a regra de Cramer, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Determine uma função do tipo y igual a mais bx mais 6x ao quadrado que ajusta melhor os pontos da tabela. E aí os pontos são esses, ó. Nós temos 5 pontos com as suas coordenadas. Nosso objetivo é descobrir A, B e C. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu tenho que saber o valor do N. Quem é o valor do N? A gente sabe que o N é 5 porque temos 5 pontos. Depois, o somatório de xi, ou seja, se eu 2, somar com menos 1, somar com 0, somar com 2 e somar com 3, esse somatório vale 2. Agora, o somatório de xi ao quadrado. Então, se eu pegar o menos 2 ao quadrado, somado com menos 1 ao quadrado, somado com 0 ao quadrado, somado com 2 ao quadrado e somado com 3 ao quadrado, essa soma dá 18. Agora, o somatório de xi elevado a quarto, né? Também tem um xi elevado ao cubo, que é 26. O somatório de x elevado a 4, que é 114. Vamos ter o somatório do yi, que é 20. O somatório de xy, que é 27. Depois vamos precisar agora do somatório de xi ao quadrado vezes yi, é 127. Então, vocês observem que para a gente resolver esse tipo de questão, é um trabalho bem minucioso, né? Requer muita paciência. Vocês vão ter que substituir os pontos com calma para não errar. Eu já sei todos os meus coeficientes, então eu vou colocar agora na minha equação matricial. Se eu colocar na minha equação matricial, vai ficar dessa forma aí, ó. Transformando essa equação matricial para um sistema linear, nós vamos ter esse sistema linear. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora a regra de Cramer. O que diz a regra de Cramer? Existe um determinante D que é formado pelos coeficientes das minhas variáveis. Eu vou calcular o valor desse determinante. O valor do determinante é 2.464. Eu já estou dando o valor aqui porque se eu fosse colocar todos os cálculos, aí ficaria muitos slides, tá bom? Então você resolve o determinante aí de matriz de C ordem 3 e calcula, vai dar 2.464. Depois, o que diz a regra de Cramer? Eu vou ter que calcular o dx. O que é o dx? Você substitui a primeira coluna dessa matriz aqui e substitui pela coluna dos resultados, 20, 27 e 127. Repetindo, substitui essa primeira coluna por essa coluna. Então, eu vou ter o dx. Não é o dx, é o dA, que é o coeficiente A. Desculpa, pessoal. Eu vou encontrar o dA. E aí, encontro o dA, que é menos 544, resolvendo o determinante. Vou fazer o mesmo para o dB. O que é o dB? Agora eu vou substituir aqui, ó, essa segunda coluna, que são os coeficientes de B, pela coluna dos resultados. E depois o DC. Substituir a terceira coluna, que é os coeficientes de C, pelo o dos resultados, a coluna formada dos resultados. Bem, fazendo esses cálculos, vocês vão observar que o meu dB é menos 496 e o meu DC é 2.944.
Sim, e agora, o que é que eu faço? Eu posso calcular o A. O que é o A? A regra de Cramer diz que o A é o valor da divisão do dA sobre D. Aí você encontra que o A é menos 0,2207, menos 0,2207. O B é a divisão do dB por D. Se eu fizer a divisão dos resultados que nós encontramos, eu vou encontrar que o B é menos 0,2012. E o C, que é a divisão do DC por D, encontro que o C é 1,1948. Encontrando o A, encontrando o B, encontrando o C, você encontra a função que nós estávamos pedindo. Essa é a nossa função. Y é menos 0,2207 menos 0,2012x mais 1,1948x ao quadrado. Usando sempre, pessoal, com 4 casas decimais, tá bom? O que nós queremos trazer atenção para vocês é os ajustes de curvas quando a gente fala dos métodos dos mínimos quadrados. Quando é que você vai usar o ajuste linear? É quando você tem uma dispersão de pontos e esses pontos, quando dispersos numa tabela, você vai observar que eles formam quase que como uma reta, né? Então, vai existir uma reta que passa mais próximo possível de todos esses pontos. Então, nesse caso, a gente chama de ajuste linear. Aí, nós vimos nas aulas anteriores que para a gente encontrar a reta, nós vamos ter que resolver essa equação matricial. Porque você vai ter uma tabelinha com os valores de x e y, que são as coordenadas dos pontos, e vamos em busca dos coeficientes a e b, né? Aí, só lembrando a vocês que o a e o b são os valores do coeficiente da função y igual a mais bx, né? Então, nós vamos resolver essa equação matricial. Resolvendo essa equação matricial, você vai encontrar um sistema linear. Eu deixo vocês à vontade pelo método que vocês vão encontrar o sistema linear. Pode usar o teorema de Laplace usando determinante, ou pode usar escalonamento. Fiquem à vontade para isso, tá bom? Bem, então vamos fazer aqui uma aplicação, vamos resolver um exercício, só para relembrar o assunto. Determine a reta que melhor se ajusta aos pontos da função f de r mais em r mais, definida por f de x igual a raiz quadrada de x. E aí eu vou dar para você uma tabelinha com esses pontos, ó. O x igual a 0, o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 e x igual a 5. É lógico que para vocês encontrarem os valores de y, vocês vão ter que calcular as raízes quadradas respectivas desses valores, né? Bem, nós sabemos como fazer isso. Vamos lá. Primeiro, observe que a raiz quadrada de 0 é 0. A raiz quadrada de 1 a gente sabe que é 1. Raiz quadrada de 2, com 4 casas decimais, 1,4142. Raiz quadrada de 3 com 4 casas decimais, 1,7320. Raiz quadrada de 4 é 2, um valor exato. E a raiz quadrada de 5, 2,2360, né? 2360. Certo. Tendo esses valores, agora é possível nós calcularmos os somatórios. Quem é o somatório de x ao quadrado, somatório de y? O n nós sabemos que é a quantidade de pontos. Nós temos 6 pontos, né? Então, vamos montar a nossa equação matricial aí, ó. Observe que o n é igual a 6, que o somatório de x é igual a 15, que o somatório de x ao quadrado é 55, o somatório de y vai ser 8,5822, o somatório do produto de x e y vai ser 28,244. Então, sabendo desses valores, eu vou querer montar com vocês agora nada mais e nada menos que a nossa equação matricial, né? Então, como é que vai ficar a nossa equação matricial? Olha aí. Essa equaçãozinha, né? Você transforma isso aí num sistema, né? Você vai encontrar esse sistema. E aí eu volto novamente a atenção para vocês. Fiquem à vontade. Como é que vocês vão resolver esse sistema? Você vai usar escalonamento? Ok. Vai usar Laplace? Ok. Professor, eu posso usar o método da soma? Pode. Método da comparação? Pode. Substituição? Pode. Fiquem à vontade. Eu sei que vocês resolvendo aí esse sistema, vocês vão encontrar esses dois valores, para A e para B.
Encontrando esses valores de A e B, você encontrou simplesmente a função, e a função vai ser essa daí. Y igual a 0,4663 mais 0,3856x. Então, é a reta que melhor se ajusta aos pontos dados. O que mais nós vamos ter? Vamos agora passar para o ajuste quadrático. No ajuste quadrático, pessoal, vocês vão precisar lembrar agora o seguinte. Você vai ter uma dispersão de pontos. E esses pontos, quando colocados no plano cartesiano, os pontos vão se aproximar muito do formato de uma parábola. Então, qual é a curva? É uma parábola que melhor se ajusta a esses pontos. Aí o nosso objetivo é encontrar os coeficientes A, B e C, que são os coeficientes da função polinomial do segundo grau. Fizemos isso com vocês nas aulas anteriores, né? Fizemos as demonstrações. Agora eu estou dando apenas os valores para lembrar para vocês. Observe que a gente vai ter que calcular aí o valor de n, que é a quantidade de pontos, o somatório de x ao quadrado, de x ao cubo, x elevado a 4, o somatório de y, de x vezes y, e x ao quadrado vezes y. Então aqui nós vamos ter muita conta, né? E aí você encontra agora uma equação matricial de 3 variáveis. Mas eu aconselhei na vez passada vocês usarem Laplace, determinante, mas fiquem à vontade, pode fazer para o escalonamento também. Vamos então um exemplo, né? Sugerir um exemplo aqui para vocês. Ora, imagine esse exemplo agora aí, pessoal, um exemplo bem interessante. Um objeto lançado de uma altura inicial h, com velocidade inicial v, formando um ângulo θ com horizontal, ele descreve uma parábola. Aí, olha só aí essa função. Você observa que essa função aí pode ser convertida numa função polinomial de segundo grau, né? Ele pede para nós encontrarmos os valores, né? Ó, no lançamento foram estimados os valores de x e h e pede para descobrir quem é o valor da altura inicial, o valor aí da velocidade inicial e o valor do ângulo θ. Mas ele dá esses pontos para a gente, né? Você lança um objeto, quando você lança um objeto, a gente sabe que ele vai formar como se fosse uma parábola. Então ele vai ter uma altura máxima. A cada distância que ele está na horizontal, ele vai ter uma altura na vertical. É isso que a questão está dizendo para a gente. E quando ele está a 1 metro na horizontal, a altura dele na vertical é 2 metros. A 7 metros na horizontal, a altura dele na vertical é 10 metros. A 14 metros na horizontal, a altura dele na vertical é 11, e aí ele começa a cair, né? Vai formando uma parábola, começa a cair. A 18 metros na horizontal, ele está a altura de 8 metros, e a 20 metros na horizontal, dá uma altura de 6 metros. O que é que eu vou sugerir para vocês? Bem, a minha sugestão aqui vai ser o seguinte. Vamos fazer... Ó, você vai observar que nós vamos ter aqui esse Hzinho aqui, e esse é a tangente do ângulo θ, né? E aí você vai observar que o coeficiente de x ao quadrado é 5 dividido por v vezes o cosseno de θ ao quadrado, negativo. Por que mesmo que é negativo? Vocês vão lembrar até na física, né? Porque como o primeiro movimento é para cima, aí você usa aí uma gravidade negativa, né? Força da gravidade, mas não recai nada a cálculo numérico. Eu só quero dizer para vocês que o meu coeficiente A vai ser H, o meu coeficiente B vai ser a tangente θ, e o meu coeficiente C vai ser menos 5 sobre V cosseno θ ao quadrado. Então, depois que eu encontrar A, B e C, nós vamos ter que converter novamente a esses valores de H, tangente do ângulo θ, e menos 5 sobre V cosseno de θ. Lembrem disso, tá bom? Vamos resolver então agora, ó. Vamos então para a nossa resolução. Você vai observar que o somatório de x, lá fazendo as medidas na horizontal, é 60. Aí o somatório de x ao quadrado é 970. O somatório de x ao cubo é 16.920. E o somatório de x elevado a 4 é 305.794. Brincadeira, né? Esses valores vão dar muita conta. Depois vamos ter o somatório de y, que é 37, do produto x vezes y, que é 490, e de x ao quadrado vezes y, que é 7.640. Eu tendo todos esses valores,
nós vamos montar agora a nossa equação matricial. Qual é o meu objetivo? É resolver essa equação matricial. Se você resolver essa equação matricial, você vai encontrar esses valores. Os valores de A, 1,5076, o valor de B, 1,4772 e o valor de C, menos 0,061. Pessoal, A, B e C foi o que nós acabamos de falar para vocês. Esse valorzinho de A aí se refere à altura inicial. Esse valor de B é a tangente do ângulo θ, que ele forma com o solo. E esse valor de C negativo é porque você lembra que da gravidade, que o primeiro lançamento é para cima, a gravidade é negativa? Então, o que é que acontece? O C é negativo, então isso quer dizer que o C é a divisão de menos 5 sobre V cosseno θ ao quadrado. Então, vou usar esses valores de A, B e C e encontrar o H, tangente de θ e V. Outra coisa que eu chamo a atenção, eu não estou mostrando aí a resolução para vocês da equação matricial, porque senão seria 10 minutos só mostrando a resolução. Então, fiquem à vontade para resolver, ok? Bem, a nossa parábola que melhor se ajusta vai ser essa daí, de acordo com os coeficientes A, B e C que nós encontramos. Agora, convertendo para a função dada na questão, nós vamos em busca agora dos valores pedidos. O H é o mesmo valor de A. Aí você observa que a tangente de θ é o valor de B. Então, se a tangente de θ é 1,4772, quer dizer que θ é o arco cuja tangente é 1,4772. E vamos agora ao valor do V, né? Olha, pessoal, quando você iguala 5 sobre V cosseno θ ao quadrado igual a 0,061, observe que eu cancelei os sinais negativos, você vai em busca do cosseno de θ. Eu não coloquei a resolução aí, mas o fato de você ter a tangente de θ, você tem como descobrir o cosseno de θ, né? Para resolver essa questão, eu usei simplesmente a resolução trigonométrica, de que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Encontrei a secante. O que é a secante? É o inverso do cosseno. Aí encontrei o valor do cosseno e substituí. Não coloquei todos os dados, porque daria muito tempo e nós só temos 15 minutos. E substituindo o valor do cosseno, você descobre o valor de V aí nessa proporção, né? Então, quem é V? A velocidade vai ser 16,1526 metros por segundo, né? O cara lançou o objeto com força para chegar nessa velocidade.